A gente dê início à gravação, quem quiser depois só mandar um e-mail. Então, vamos dar início à discussão do capítulo 4 para uma teoria do desenvolvimento desigual 1, a dialética da diferenciação e da equalização geográfica. Vou estar passando a palavra agora para o João e para o Leônidas, que vão fazer a discussão inicial. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me escutando bem? Isso aí. Obrigado a todos pela presença. O Danilo quer fazer dupla comigo, ele teve um problema de saúde, mas está bem, né? Ele não pôde participar hoje. E o Leônidas vai fazer a apresentação inicial do texto, né, introduzir esse capítulo, que é um capítulo bastante interessante da obra que nós estamos estudando aqui nesse curso. Muito bem, gente. Boa tarde. Vocês também me ouvem bem? Dá para ouvir bem, João? Você que está aí com o microfone aberto? Sim. Massa. Ainda não estão disponíveis no YouTube. O pessoal está perguntando aqui, né? Ainda não, Josias. Bem, gente, já fui apresentado, eu coordenei a última reunião, então vou direto ao ponto. A gente agora, né, nesse capítulo 4, que o João vai explanar em detalhes, abaixo o som, deixa eu ficar aqui assim então, que o João vai explanar em detalhes, uma espécie de um ponto de viragem dentro da obra, né? Pelo menos no método de exposição do New Smith, né? A bem da verdade, é claro, que o livro ele é uma totalidade, né? Como foi colocado desde o primeiro momento, aqui se trata da tese de doutorado do New Smith, orientada pelo David Harvey, se não me engano, na Johns Hopkins University, na St. Andrews University, na Filadélfia. E essa tese de doutorado, ela tem um foco principal, que é o título da tese, que vem a ser o título do livro, O Desenvolvimento Desigual, que aparece na introdução do livro, e que, até chegar no capítulo 4, a própria discussão sobre o desenvolvimento desigual não aparece como foco central. Então, é por isso que a gente está colocando que esse capítulo 4 é uma espécie de um ponto de viragem, justamente porque agora, né, a teoria vai aparecer de modo inequívoco, tanto nesse capítulo como no próximo, né? Só que isso, obviamente, é enquanto método de exposição. Toda a análise que o New Smith vai desenvolvendo ao longo do livro, e nesse capítulo 4 isso se revela, né, como uma síntese parcial, é derivada das reflexões que vão sendo colocadas ao longo dos capítulos que antecederam, tá? Todo mundo que teve a oportunidade de ler esse capítulo 4 pôde perceber que aqui e ali o New Smith vai trazendo algumas reflexões muito preciosas e conectando com os debates sobre ideologia da natureza, produção da natureza e produção do espaço. Gente, o som tá ruim porque a Clóris está dizendo que tá muito baixo o som. Tá dando para escutar. Tá. Sério que tá ok. Clóris, talvez seja no seu equipamento, tá? O pessoal tá escutando aqui. Tenta desconectar e conectar novamente no seu equipamento, tá? Então, eu convido vocês, agora nesse momento, quem está com o PDF ou com o livro aberto, ou a cópia do livro, que vá até o sumário, porque de fato essa minha fala vai ser uma fala restrita, né, mais limitada, para que a gente possa ter essa visão de conjunto do que a gente já discutiu até aqui, tá? Então, abrindo nessa página do sumário, nós temos aqui os 3, na verdade, os 4 capítulos, incluindo o de hoje, estão aqui nessa primeira parte, e vamos, então, passar o olho, literalmente, a gente não vai se demorar muito, refletindo um pouco sobre isso aqui. Então, qual é a visão que eu tenho, né? O João também vai expor sobre isso, que o New Smith percorre para chegar até aqui, tá?
Primeiro, para discutir uma teoria do desenvolvimento desigual, que é aquilo que ele se propõe no livro, como vocês puderam perceber, o Neil Smith ele vai trabalhar com a relação dialética. Isso foi anunciado na semana passada e agora aparece com mais força. Aparece enquanto uma relação dialética entre duas tendências do desenvolvimento do capitalismo, tá? A diferenciação e a igualização, a equalização, né? Essa contradição entre essas duas tendências, que o João vai explicar daqui a pouco, só pode ser entendido quando a gente compreende um arcabouço, que é justamente o arcabouço de, primeiramente, superação de dicotomias. Quando o autor apresenta a discussão sobre ideologia da natureza, primeiro, pelo menos assim me parece, e foi colocado isso aqui pelo Fernando e pelo Ladislau, o debate sobre ideologia da natureza passa necessariamente por uma reflexão sobre a compreensão marxista de natureza na superação de uma leitura idealista, dicotômica de natureza. Nos 4 itens desse primeiro capítulo, a natureza na ciência, a natureza poética, a paisagem americana, Marx e a natureza, e, uma interrogação, a dominação da natureza, o autor vai desenvolvendo uma desconstrução da ideia, que a gente pode estar chamando de uma ideia burguesa de natureza, e construindo em seu lugar uma concepção marxista de natureza, inclusive criticando outras abordagens marxistas, né, de natureza, colocando aquela que então seria apropriada para o debate que se coloca aqui. No segundo capítulo, e aí ele defende a sua perspectiva de natureza, que na verdade é uma perspectiva de produção de natureza, e aí percebam que inclusive aqui já no capítulo 4 ele volta a essa discussão sobre a produção da natureza. Eu não sei se eu... acho que também não é objeto da gente... se bem que eu achei fácil. Eu vou só pontuar isso aqui rapidamente, porque aparece de modo muito nítido na página 171, o João depois pode desenvolver. Aqui nesse primeiro parágrafo da página 171, o Neil Smith coloca, quando ele vai discutindo, a partir de uma citação do Marx, né, um processo, nesse processo de igualização de tudo, a própria natureza, ela é compreendida, dilapidada, tão quão o ser humano. Nisso aqui há também uma perspectiva que é a mesma perspectiva fundante da ideia de produção da natureza. Quando ele fala que, em 2 sentidos gerais, a produção da natureza acarreta uma igualização na relação com a natureza. Em primeiro lugar, a natureza se tornou o apêndice universal do capital. Em segundo lugar, a qualidade da natureza é nivelada por baixo nas mãos do capital. Isso é uma coisa muito importante que o João vai desenvolver, esse nivelamento por baixo, derivado do processo de desenvolvimento das relações capitalistas. E se já era verdade nos tempos de Marx, hoje então nem se fala, né? E no terceiro capítulo, nós temos o debate sobre produção da natureza, tá? Só para fazer o mesmo exercício, antes de ir para o capítulo 3, os itens do capítulo 2, produção em geral, produção para troca, produção capitalista. Nesses itens aí, a gente entende a própria compreensão do que é produção, que é importante para entender a produção da natureza, bem como vai ser importante para entender a própria produção do espaço, que é o conteúdo do capítulo 3. Nesse capítulo 3, como a gente colocou na semana passada, um dos principais capítulos, no sentido daquilo que é citado, né, como legado do Neil Smith na geografia, pelo menos na geografia no Brasil, essa compreensão de produção do espaço, que dialoga com outras tradições no campo marxista, né, que obviamente
faz inicialmente uma crítica a noções idealistas ou burguesas de espaço e apresenta uma concepção de produção do espaço, inclusive dialogando com a tradição marxista, falando especificamente de Marx, de Lenin, de Rosa Luxemburgo e de Lefebvre, né? Especialmente desses 4 autores, né? Esse capítulo está estruturado espaço e natureza, espaço e história, espaço e capital, a produção do espaço e teoria marxista. Nesse capítulo, já se anuncia muito do que a gente vai desenvolver aqui hoje, em relação à própria teoria do desenvolvimento desigual. Mas tem um aspecto que é fundamental, que New Smith coloca lá na introdução do capítulo 4. A teoria, na verdade, assim, eu estudo isso, então aqui e ali eu fico meio pisando em ovos para até respeitar a abordagem que o autor coloca, né? O desenvolvimento desigual, né? A forma como ele escreve, que o New Smith coloca, é o desenvolvimento desigual. Ele vai fazer uma teoria disso, mas ele, em vários momentos do texto, ele chama de o desenvolvimento desigual, né? Esse o desenvolvimento desigual, né? Expressão, né? Principalmente na paisagem do desenvolvimento contraditório do capitalismo, esse desenvolvimento desigual, ele é extremamente comentado, lembrando que isso aqui é um texto originalmente do início dos anos 80, ele defende a tese em... Não, perdão, ele defende a tese em 70... não, estou errado, gente, aqui é a graduação dele. Ele defende a tese exata em 82, então a gente parte do pressuposto que é uma tese que está sendo escrita ali no final dos anos 70 e início dos anos 80. Nesse período, a discussão sobre desenvolvimento desigual e combinado, teoria de desenvolvimento desigual, lei de desenvolvimento desigual, coisa que o valha, era muito colocada na teoria marxista. Já há outros autores que falam que estaria entre as 3 principais teorias, né, dentro do conjunto, né, das ideias marxistas, marxianas, e o New Smith dá uma contribuição nesse sentido, e, como ele coloca nesse capítulo 3, essa contribuição vai no sentido de pensar uma certa dimensão geográfica, que aí ele está chamando da produção do espaço, né, a partir da compreensão do desenvolvimento desigual, que é a expressão própria desse capitalismo em sua fase imperialista. Acho que tentando sintetizar em poucas palavras, é isso. E nessa primeira parte do capítulo 4, e aí eu já vou caminhando para a minha conclusão, para que o João possa desenvolver em detalhes o capítulo, o New Smith, antes dele tratar da teoria, da tendência à diferenciação, deixe-me localizar aqui, na versão em português, nas 3 primeiras laudas do capítulo, ele meio que dá uma situada, né, nesse debate sobre o desenvolvimento desigual, e eu gostaria somente de colocar 3 pontos, na verdade, sobre essa primeira parte. Primeiro, tá? E aqui, porque obviamente nós somos o grupo de estudos New Smith, mas aqui é ciência, né? Nós não somos devotos de New Smith. A gente, inclusive, gosta mesmo de trazer o debate, e isso enriquece, como o próprio New Smith gostaria que fosse, né? Aqui nessa primeira parte, né, do capítulo 4, tem um dos pontos que, em algum sentido, pode ser visto como uma espécie de um calcanhar de Aquiles do texto. E aí já fica como um debate para mais tarde, né? Todo mundo deve ter percebido, principalmente se leu o texto e leu as notas de rodapé, tem que ter lido as notas de rodapé dessa primeira parte. O New Smith, ele frisa bastante que o foco dele, ao discutir desenvolvimento desigual, se dá na base econômica do desenvolvimento desigual. Olha que interessante isso. Ele coloca que reconhece que há uma base política. Quando a gente fala base no sentido de fundamentos, né? Há fundamentos políticos de compreensão analítica do desenvolvimento desigual,
mas que ele fala, inclusive, que o principal intelectual que desenvolve isso é o Trotsky, autor que ele não menciona de modo substancial, como ele mencionou outros, né? Mas que ele, Neil Smith, vai focar na discussão econômica, embora ele reconheça que não dá para separar de modo tão claro, mas que vai focar na discussão econômica. Eu não vou nem debater muito, eu vou deixar isso aberto para um debate que a gente possa trazer depois, tá? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que o Neil Smith, interessante que eu já li, por N motivos, esse material várias vezes, e dessa vez, para preparar a atividade de hoje, foi que eu me dei conta que eu não lembrava que ele falava sobre isso, que é uma discussão que é muito frutífera hoje para quem discute essa teoria, que é sobre a universalidade ou não do desenvolvimento desigual. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando propriamente de entender se o desenvolvimento desigual é um processo do capitalismo ou se o desenvolvimento desigual é um processo que atravessa a história humana. Esse é um debate muito frutífero. A geografia comumente não faz esse debate. O Neil Smith é raro, né, na geografia, por conta também desse debate. Mas hoje existem, por exemplo, 3 grandes grupos, né, que a gente pode considerar assim, que é o grupo que entende que é meio que transhistórico, né, o desenvolvimento desigual existe desde que existe, como é que eu posso dizer, desde que existem povos organizados, sociedades organizadas, inclusive antes das sociedades palaciais e tal, já existe o desenvolvimento desigual. Essa é uma possível variante que o Neil Smith discorda, né? Há uma outra variante que entende que é um processo do capitalismo, certo? Somente do capitalismo. E há uma terceira variante, e não fica muito claro se o Neil Smith está nessa que eu falei agora ou nessa que eu falarei, de que o desenvolvimento desigual é um processo em latência nas sociedades humanas, né? Mas que se evidencia no capitalismo. O Neil Smith fala sobre isso, mas, enfim, fica outro debate para a gente trazer a mais aí. E, para concluir, e passar, enfim, para o João, eu gostaria somente de fazer um último comentário sobre essa parte, quando o Neil Smith coloca a questão da desigualdade espacial, né? E aí já no finalzinho dessa primeira parte, o Neil Smith ele coloca que existe uma desigualdade espacial e essa desigualdade espacial é parte do todo que é o desenvolvimento contraditório do capitalismo. Então, a leitura que o Neil Smith coloca é uma leitura que parte de uma leitura do todo para a compreensão dessa parte, no sentido analítico, que é a desigualdade espacial. Aqui é mais para a gente pensar um pouco no uso dos termos, né? Desigualdade espacial, desenvolvimento desigual, outros autores como Harvey, que trabalham com desenvolvimento geográfico desigual, ou coisa que o valha. É isso. Vamos então agora passar para o João, que vai fazer a discussão mais em detalhe do capítulo 4, tá? A partir justamente aqui da página 152, da teoria da diferenciação, mas na verdade ele da tendência à diferenciação, ele vai fazer um panorama mais em detalhe. É isso, a gente obviamente torce pela pronta recuperação do Danilo Ferreira, tá? Obrigado, Leônidas. Muito boa a introdução, né? Pessoal, eu pensei em fazer uma exposição mais estrutural do texto, né? No começo eu pensei em fazer uma exposição mais ousada, mas aí com esse problema de saúde do Danilo, achei mais fácil eu tentar fazer uma apresentação mais estrutural para dar conta de todo o texto, tá? Esse capítulo ele é importante
por diversas razões, né? Uma das coisas que eu poderia dizer é que em outros textos posteriores ele vai chamar, a gente poderia dizer, né, que ele chamaria essa apresentação da geografia do capitalismo como uma crítica às geografias perdidas, né? Porque como a geografia no processo de desenvolvimento capitalista, ela acaba aparecendo, e até por isso que o Smith procura inverter, né? Ela acaba aparecendo como um espaço geográfico absoluto, né? E o Smith mostra que não, na verdade, o espaço relativo produz o espaço absoluto, né? Então, o espaço parece ser um espaço absoluto, um espaço geográfico absoluto no capitalismo. Na verdade, por exemplo, em alguns textos, eu vou falar que é um projeto de globalização, né? Enfim, entrando no texto, eu vou tentar fazer uma apresentação pormenorizada, tá, mais detalhada. Quando eu li esse texto pela primeira vez, pouco antes da formação do GENS, eu entendi pouca coisa, né? Hoje, lendo, eu consegui compreender muito mais, né? E eu espero que quem esteja iniciando no texto possa avançar junto comigo, né? Então, o Smith começa o texto, né, eu já vou pular direto para a parte 1. Tem a tendência em direção à diferenciação, a base natural da diferenciação, né? Neil Smith, aqui, ele quer mostrar que a divisão social do trabalho acompanha a divisão espacial do trabalho. Isso é fundamental, esse capítulo. Ele começa dizendo que a divisão do trabalho em uma sociedade, né, é acompanhada de uma diferenciação espacial produzida em seu interior, né? Aí ele segue dizendo que as condições naturais de produção de excedentes, né, é a condição primária para a divisão do trabalho. É uma forma de dividir espacialmente o trabalho. Por exemplo, quando solos férteis eles aparecem, algumas pessoas de uma certa sociedade vão conseguir produzir mais em determinado local, ou, por exemplo, onde eles encontram minério mais facilmente, água, né? Onde alguns eventos climáticos eles são mais favoráveis a certas coisas. Isso vai produzindo uma certa divisão social do trabalho, produzindo excedentes, né, produtivos, ao mesmo tempo que a sociedade ela se espalha no processo de produção. Essa divisão maior do trabalho entre a agricultura e a indústria também é um fenômeno espacial, né? Ainda que de certo modo mantém seu condicionamento natural, né? A gente pode pensar no início desse processo de divisão, a setorização dessas formas produtivas ela continua sendo condicionada pela natureza, né? Aí o Smith escreve que essa inerente diferenciação da natureza afeta onde cada atividade será realizada. É um pouco no sentido que eu falei, né? Determinados locais são um local mais alto, por exemplo, vai ser a capital de uma certa sociedade, uma cidade principal de uma certa sociedade. No local onde tem água vai ser onde eles vão fazer atividade agrícola, por exemplo. E nessa capital vai ter as indústrias, pode ser perto de uma mina, de extração de um minério, né? Depois ele vai apresentar uma crítica à geografia tradicional. E eu acho que esse texto, né, uma interpretação que eu poderia fazer, ele apresenta uma certa crítica, ele faz uma invectiva, eu falei no começo, um aspecto de invectiva, né? Crítica mais profundamente ainda a geografia tradicional, né, e apresentando com mais clareza o seu projeto de geografia tradicional, né? A geografia tradicional, para o Smith, baseia-se na análise desse condicionamento natural. Ela divide-se basicamente em duas linhas: o determinismo ambiental, que é menos comum, e a diferenciação de áreas, que é mais comum. A diferenciação de áreas, né, ela estava preocupada com explicar as variações geográficas da superfície terrestre como resultado da variação natural. Carl Sauer, Smith vai escrever que Carl Sauer e Richard Hartshorne, né, Richard Hartshorne a gente teve a oportunidade de estudar um texto que nos indicando ele numa reunião anterior,
eles foram expoentes dessa abordagem, né? E eles foram expoentes durante a primeira década do século XX, né? Para Neil Smith, isso é interessante, essa interpretação que ele faz. A estatura desses dois maiores proponentes da diferenciação de áreas fez com que ela durasse no pensamento geográfico e não estagnação desse pensamento. Então ele valoriza bastante, né, a profundidade desses autores, que ele vai criticar, evidentemente. A geografia comercial é outra linha de discussão sobre a relação entre as sociedades e as condições naturais. Eu cito: a geografia comercial descreveu a variedade de produtos derivados de diferentes nações e regiões do mundo e tentou explicar os diferentes padrões da produção agrícola e industrial com base nos dons naturais, né? Então a gente já começa a perceber que essa geografia está muito atrelada a um processo de desenvolvimento econômico, né? Se anterior isso estava mais ou menos claro, nessa está bastante claro, né? Essa geografia perfaz uma explicação naturalista dos fenômenos da geografia humana, algo que o Neil Smith já vem criticando, né? Esse tipo de abordagem foi apropriado pela geografia política na geografia do Sir Halford John Mackinder, né? Ele cita como exemplo, e é um geógrafo que a gente lê muito na graduação, né? Para a geografia comercial, a vantagem natural é a divisão do trabalho, né? Ele cita o Chris Holm, que afirma que as condições geográficas são o contraste entre as vantagens históricas, né, que são temporárias, e as vantagens naturais, que são duradouras. Esse Chris Holm, ele tenta introduzir a história nessa discussão, mas a partir da citação que o Smith faz, fica claro que ainda há bastante limitações, né? A história ainda é de certo modo, um apêndice, né? Um acidente do processo natural, né? Com o fim do imperialismo, e essa afirmação do Smith é importante, né? Uma geografia que lida com a história mundial, como esta, citadas por ele, né, deixou de ser importante. Aí a gente pode se perguntar, né, por outro lado, a gente pode se perguntar, o que sobrou do determinismo natural na geografia? Né? Então a gente já pode pensar em como avaliar esse determinismo natural que ainda continua existindo, e como criticá-lo, né? A partir das ferramentas, da perspectiva, melhor dizendo, crítica, que o Neil Smith propõe, né? E como que a gente incorporaria uma história mundial na discussão geográfica? Eu acho que o Neil Smith ele tenta ir nesse caminho, né? Ele tenta superar essa geografia tradicional que ele apresentou, né? E depois ele vai citar outras, né? Abordagens geográficas. A geografia comercial e a geografia regional possuem explicação limitada e estão datadas historicamente. As vantagens naturais não explicam o desenvolvimento do capitalismo tardio. Elas podem explicar o desenvolvimento do capitalismo inicial, né, surgente, mas não o tardio. O condicionante natural do desenvolvimento da economia é a distância entre localidades e a proximidade com relação às matérias-primas, né? Um pouco do exemplo que eu trouxe anteriormente, né? Esse é o condicionante natural básico. E veja que ele usa o termo condicionante, né? Porque a produção da natureza permite que a relação com essas condições possa ser superada de diversas maneiras, né? Como ele já trabalhou no capítulo anterior, capítulo 3, desculpa, capítulo 2. O desenvolvimento dos transportes supera a distância entre as localidades, né? Faz com que a distância não seja um obstáculo, né? Por vezes seja, na verdade, um caminho para a acumulação capitalista. O desenvolvimento da produção supera a segunda condicionante natural, que é a proximidade com relação às matérias-primas, né? Então, você não precisa estar perto de certos locais ou ter toda uma estrutura em certo local, né, para conseguir aproveitar certos recursos naturais, pensando por essa perspectiva. Ou seja, a condição natural do desenvolvimento de certa indústria se torna uma exceção e não mais a regra, né? Então, essa é a limitação que ele enxerga nessas geografias tradicionais, né?
A lógica social do processo de acumulação de capital equaliza as diferenças ou ocasionais. A gente pode, nesse trecho, tratar de modos mais intercambiáveis, nesses termos. As diferenças naturais cada vez mais vão para o fundo quando se diz respeito às condições da produção, que elas se tornam eminentemente históricas, né? Melhor dizendo, evidentemente históricas, né? A geografia comercial é datada justamente por isso. Ela explicava o capitalismo recente, ainda condicionado pelas diferenças naturais, né? De modo mais específico, ela é datada na medida em que existe a divisão baseada nas condições naturais. E esta não é dada a menos que hoje como permissão do capital, né? Se essa divisão do trabalho baseada nas condições naturais ainda existe, é a permissão do capital, né? Ela é uma exceção, né? Essa divisão natural hoje, né, do trabalho. É uma exceção à regra do desenvolvimento capitalista. Então, mesmo no capitalismo recente, surgente, já apostos para se tornar uma exceção nessa geografia tradicional. Para Adam Smith, o processo corrente não é da emancipação da natureza, mas sim da produção da natureza, da inerente contradição desse processo, né? A geografia física perde importância para a dimensão espacial da geografia. Esta é um produto social, portanto histórico, e não é diferente do anterior, um dado natural. Os geógrafos ainda se valem de uma geografia ultrapassada para analisar a geografia do capitalismo. Há uma separação hoje, né, entre a análise espacial do ambiente, que a gente pode colocar na geografia quantitativa, e uma consideração sobre as relações humanas com o ambiente, que a gente pode colocar na geografia fenomenológica, né? E aqui eu acho que é importante o que o Smith fala, né? O modo de produção é a chave para unificar essas duas abordagens, né? Dado que ele une efetivamente espaço e natureza numa única paisagem. E eu acho que isso é bastante significativo, porque a produção da natureza, né, a gente pode discutir se o que eu faço é válido, né, mas a produção da natureza só consegue se livrar de uma perspectiva de natureza absoluta, né? Então o processo de natureza não lida com o absoluto, né? Com uma natureza que ainda existe, mas ela é inapreensível em sua totalidade, né? Na medida que a gente coloca a produção no meio desse processo, né? Então a natureza do passado, ela não é concebível nos termos do passado mais. Era sempre concebível em razão, ou melhor dizendo, para a sociedade capitalista, né? O passado só é passado para a sociedade capitalista, né? Então ele coloca uma certa dificuldade para certas análises transhistóricas, né? Mas eu não quero aqui invalidar elas, né? Eu precisaria debater mais com vocês sobre isso, né? Na parte B, né, diferenciação e divisão do trabalho, ele vai demorar um pouco mais para falar das divisões do trabalho e do capital, inicialmente, né? A divisão territorial do trabalho, a diferenciação do espaço geográfico, emana da divisão social do trabalho. Marx inicialmente tratou da complexificação da divisão do trabalho a partir das condições naturais da sociedade. Posteriormente, no livro O Capital, ele descreve a divisão do trabalho em 3 escalas. Divisão do trabalho: geral, particular e detalhada ou específica, né? Na tradução está específica, né? Mas aqui eu vou usar detalhada, que foi como traduzido o texto em inglês. E eu acho que ela é interessante, porque dá para fazer alguns paralelos com autores como Giovanni Arrighi, né? Que traz a discussão de divisão técnica do trabalho, né? Outra diferenciação social está na divisão do capital. Para Marx, há 2 departamentos na reprodução capitalista, né? Então a gente pode pegar todo o conjunto do capital e dividir em 2 caixas. Relacionado à produção dos meios de produção, né? Basicamente pensando assim no capital fixo, que o capitalismo inteiro discute, e o outro ligado à produção dos meios de subsistência, né? Ligado à produção do capital variável, que seria a força de trabalho. A distinção entre departamentos e a distinção entre capitais individuais, né? Então essas 2 escalas.
né? Esses dois departamentos e a segunda escala, menor, né? Mais específica, vamos dizer assim, são os capitais individuais, né? Que estão inseridos na competição capitalista. E os departamentos estão inseridos na reprodução capitalista, né? A gente pode perguntar qual que é a fonte dessa diferenciação e como é que se relaciona com a divisão do trabalho, né? Ele vai responder isso mais para frente, né? E o Smith, a partir de Karl Marx, propõe a seguinte divisão do capital social em 3 escalas. Aqui no Smith ele vai tentar introduzir a concepção de setores, né? Ele vai dividir em departamentos, setores e unidades individuais de propriedade empregadas como capital, né? E ele vai fazer uma interpretação dialética dessas escalas. Os departamentos eles são divididos de acordo com o valor de uso dos seus produtos no interior da reprodução do capital. E pode ser dividido em 3 grupos agora. Dessa vez aqui são 3 grupos, né? Ele vai usar basicamente 2. Um vai ficar uma discussão que ele poderia fazer depois, né? Ele vai dividir em departamento 1, ligado à produção para os meios de produção, né? Ele vai falar do capital, ele vai citar aqui o capital fixo e circulante. Departamento 2, ligado à produção para o consumo individual, né? Necessidades para a reprodução das forças de trabalho e luxos, né? Ele vai expandir um pouco nesse aspecto. E departamento 3, produção para o consumo coletivo improdutivo. Produção para a guerra, né? Ele vai reduzir basicamente esse terceiro a guerra, né? Os setores, por sua vez, definem-se pela equalização da taxa de lucro no interior de uma certa atividade produtiva. A diferenciação entre setores não é tão distinta e, por vezes, eles se misturam, né? Ao mesmo tempo que certos setores encontram-se em mais de um departamento. Por exemplo, a indústria automobilística, os carros individuais básicos para ir para o trabalho, para ir para a escola, para ir para a faculdade, etc. Carros de corrida, né, que são carros ligados ao setor da economia, e carro de luxo, né, veículo para transporte de carga, de munição bélica ou de produtos do mercado livre, né. Se inicialmente o capital individual pode ser referido aí a terceira, né, do trabalho, então hoje o capital individual, por meio do direito de propriedade, é composto por diversas atividades produtivas que estão em diversos setores e departamentos, né? Então, realmente o capital estava muito mais localizado. Vamos dizer assim, uma fábrica ali constituía uma certa totalidade de um certo capital individual. Hoje em dia isso é mais complexo, né? Hoje o capital individual, por meio do direito de propriedade, é composto por diversas atividades produtivas que estão em diversos setores e departamentos. Contando com a comercialização do capital fictício, os capitais individuais podem estar na mão de detentores de outros capitais individuais relacionados ou não, né? Que a gente vê esses conglomerados, né? Ou mesmo o Facebook da vida, né? A Alphabet, né? Que é a empresa que detém a Google, né? Hoje em dia. Smith propõe dobrar, né? Ele vai pegar essas 2 divisões e vai tentar fazer uma conexão entre elas e fazer com que elas se correspondam. Ele vai dividir em 4 escalas, né? Capital-trabalho. Uma divisão social geral do trabalho em diferentes departamentos. Segundo, divisão social particular do trabalho em diferentes setores. Terceiro, divisão do capital social em diferentes capitais individuais, né? E quarto, a divisão detalhada ou específica do trabalho em diferentes locais de trabalho. Então, o local de trabalho ainda continua existindo, mas ele se torna um pouco mais complexo, né? Nessa análise do New Smith. Ele se torna conectado com o restante do processo. Passando para uma outra parte desse trecho, né, da parte 1, capítulo 4, ele vai falar da divisão detalhada de geral do trabalho na configuração da geografia do capitalismo. Ele está tentando encontrar um ponto dessa divisão onde a geografia do capitalismo passa a ser determinada, né?
todos, de certo modo, ele sempre vai trazer a questão espacial conectada com todas essas discussões sociais do capitalismo. Mas ele vai tentar encontrar um ponto onde essa escala consegue determinar a configuração da geografia do capitalismo e, de certo modo, é importante para compreender todas as outras escalas, né? Vou começar inicialmente falando que a divisão do trabalho era uma condição natural na própria divisão do trabalho, retomando uma ideia que a gente estava pondo, né? Agora, esse tipo de divisão do trabalho é uma imposição do desenvolvimento do capital. Não é Então, a divisão detalhada do trabalho ela ocorre na escala Desculpa. A divisão do trabalho ocorre na escala da fábrica individual e difere da extrema especialização produtiva, né, que ocorre na escala particular. Porque a gente pode pensar na terceirização do trabalho, né? A divisão detalhada do trabalho gera diferenciações espaciais somente quando envolve a divisão particular e geral do trabalho. Essa divisão geral do trabalho, por sua vez, né, entre agricultura e indústria, expressa-se geograficamente como entre a campo e cidade. Essa divisão é a fundação lógico-histórica da divisão contemporânea do trabalho, seu ponto de partida, ao mesmo tempo que ela é um resultado do processo histórico. Isso é interessante. A separação definida entre campo e cidade é a chegada ao capital, ao mesmo tempo que é o ponto de partida do capital. Ela é o resumo do desenvolvimento da antítese econômica histórica. Né? Nos Grundrisse, o Marx ele fala que a ideologia, ele não usa o termo ideologia, ele usa o pensamento, né? É o resultado de um processo histórico e, ao mesmo tempo, que ele é o ponto de partida da crítica, né? A gente tem que lidar com a ideologia. E a gente vê isso refletido na obra do Neil Smith, na estrutura de capítulos, né? E no método dele. O capitalismo, ele deu essa sua fundação inicial de separação entre campo e cidade. O desenvolvimento capitalista, ao destruir sua fundação, né, equalizando tendencialmente o espaço, fazendo que a campo e cidade pareçam não mais se diferenciar, né? Em São Paulo isso é bem marcante, né? Cava sua própria cova e prepara a história humana para um novo momento. Né? Ele vai retomar essa discussão depois, né? E essa forma dessa discussão é interessante porque ele usa em outro texto dele, que é sobre a revolução. Né? O capitalismo ele vai começar com uma revolução, ele começa com uma revolução e vai terminar com uma revolução que nega essa revolução, né? Seguindo, ele vai tentar tratar da possibilidade de explicação da geografia do capitalismo a partir dos departamentos. Se não é na geografia, na divisão detalhada do trabalho, se não é na divisão mais geral do trabalho, será que seria na divisão entre departamentos de capitais que essa configuração do capitalismo, configuração geográfica do capitalismo ocorreria? Né? Ele vai falar que a concentração de departamentos divide o globo entre atividades produtivas ligadas ao suprimento de matérias-primas e atividades produtivas. Né? Então vai ser suplementação de matérias-primas de um lado e atividades produtivas do outro. Né? E essas atividades produtivas, elas pressupõem a suplementação de matérias-primas, né? Que, por sua vez, também, de certo modo, pressupõe as atividades produtivas, né? Que elas suplementam. E essa divisão vai se tornando cada vez maior conforme as atividades produtivas pressuponham mais etapas para conseguir a gente conseguir reverter até a atividade de suplementação dessas matérias-primas, né? Quanto mais distante o local de extração de matérias-primas está em relação à mercadoria fim, né? Que vai ser consumida pelo indivíduo. Curiosamente, Marx já alerta, né, que a indústria moderna libera aqueles que moram em locais industrializados para ir para outras partes do mundo, né? E esse pessoal, ele cita, né,
visa principalmente o desenvolvimento dessas indústrias em sua terra natal. Né? Eu achei interessante trazer essa passagem, né? Fazer um destaque. Né? A especialização no âmbito do departamento 1, né, aquele ligado à produção de meios de produção, né, ligado a capital fixo e circulante, são determinadas historicamente e não se reduzem somente às condições naturais ou locacionais. Né. A diferenciação entre o departamento da economia mundial não explica a divisão entre mundo desenvolvido e mundo subdesenvolvido. Né. A distribuição de departamentos ela se vale da divisão já existente no mundo, né? Em alguns países subdesenvolvidos vão se desenvolver uma indústria, mas o departamento 1, enquanto nos países desenvolvidos vão se desenvolver o departamento 1 e 2, né? E no subdesenvolvido também vão haver outros departamentos, tal, 1 e 2, né? Enfim, então essa não seria exatamente uma maneira de proceder, né? Aí vai trazer o Samir Amin, né? Que para ele o capitalismo periférico produz para exportar, então essa seria a diferença, enquanto o capitalismo central produz basicamente para si mesmo. Né? Então uma certa lógica colonial continua existindo. Né? Mas ele fala que a divisão espacial entre departamentos ainda é um resultado de uma diferenciação espacial anterior. Né? Portanto, a abordagem de Amin não a explica. Né? Ele está tentando entender o que explica esse processo de diferenciação do espaço geográfico. Né? O que seria essa geografia do capitalismo? Né? Enquanto um processo histórico do próprio capital. Os capitais individuais e os setores econômicos na transformação da geografia do capitalismo. Aí ele vai citar rapidamente a importância desses capitais individuais e setores econômicos, né, no processo de produção da geografia do capitalismo, né, da geografia histórica do capitalismo, para usar alguns termos que alguns colegas usam. Né. E ele vai falar que isso vai ser discutido de modo mais pormenorizado na seção 3 e 4. Né, e vai partir para a tendência em direção à equalização. Essa parte 1, né, sobre a diferenciação, é a metade do capítulo. Né, a parte onde eles esforços. Né? A partir daqui os trechos são mais curtos. Eu acho que vocês vão ter que me ouvir durante tanto tempo, mas deixa eu só ver aqui. Sim, é isso. Aí ele vai falar sobre a tendência em direção à equalização. Né? Ele vai falar inicialmente da produção de uma natureza monstruosa por um outro monstro, que é o capital. Né? Ele vai usar o termo Juggernaut. Por um lado, o espaço geográfico é produzido em escala global como um espaço relativo, o que, por outro lado, se diferencia por meio de espaços absolutos. Né? Então, um certo espaço absoluto, ele se impõe como espaço real, né? Geográfico real, né? Mas ele se impõe somente enquanto ideologia. Né? Então, a gente pode pensar como, em alguns outros textos, né, se vocês tiverem a oportunidade de ler, do New Smith, ele vai falar sobre a globalização, uma chave onde a globalização ela é um projeto da classe dominante estadunidense, basicamente, que procura promover, realizar uma certa configuração geográfica mundial onde não exista, onde essas diferenças geográficas, quanto um processo nesse desenvolvimento desigual, né, ele seja suspendido em favor de um longo século americano, né, de um século americano, né, mais de geografias perdidas, né. Então, depois a gente pode discutir mais isso, né. O espaço geográfico global, então, seria produzido relativo a quê? Né, que é uma das perguntas do capítulo. A aniquilação do espaço pelo tempo é o resultado nunca realizado da tendência, eu cito, né, em direção à equalização. Isso a gente vai escrever. Sua oposição com a tendência à diferenciação e sua resultante contradição são os determinantes mais concretos, são os determinantes mais concretos do desenvolvimento desigual. Né? A acumulação capitalista progride por meio da conquista dos modos
pré-capitalistas. Isso é interessante, porque ele vai generalizar, de certo modo, essa lógica, vai mostrar como essa lógica ainda continua vigente, né? Então, o que seria a produção pré-capitalista, né? Nesses termos? A divisão do trabalho é um fator menor em relação a esse processo, pois ela somente se torna avançada na medida em que o modo de produção capitalista torna-se o modo de produção dominante, né? Então, o trabalhador individual ele é transformado, né, no Smith, por meio da subsunção real ao capital, né? Então, o trabalhador ele não vai trabalhar no local e vai vender os frutos do seu trabalho para um capitalista. Ele vai entrar dentro do capital, né? E vai fazer parte da máquina, né? O trabalhador individual ele é transformado em uma monstruosidade aleijada, né? Isso vai ficar mais claro nos manuscritos econômicos filosóficos, né? Onde ele mostra que o trabalhador é alienado em 5 dimensões diferentes, né? Que eu poderia falar isso depois, né? Então ele basicamente trabalha e não sabe exatamente o que ele faz da vida, né? Ele não tem vontade, né? Então é aleijado um pouco nesses termos, né? Ele não exerce aquilo que um projeto de vida que ele deve exercer, né? No sentido crítico. Enquanto o capital, por outro lado, ele vai se tornando um juggernaut, né? Um rolo compressor senhor do mundo, né? Acho que o Smith trouxe esse juggernaut porque ele está relacionado à mitologia hindu de um certo Deus que governa o mundo de uma maneira tirânica, né? Nos nossos termos. Eu cito no Smith: a natureza humana é nivelada por baixo, né? Isso vai se tornar mais evidente quando ele fala sobre ciência e tecnologia, né? O processo de equalização, portanto, manifesta-se quantitativamente na produção social de escassez, né? Então a escassez faz parte, é um dos olhos que lubrifica o processo, né? E qualitativamente na busca por materiais para manter o processo de acumulação. A produção da natureza no capitalismo, portanto, por um lado, torna a natureza o apêndice universal do capital, por outro, a qualidade da natureza é nivelada por baixo. Então, isso acontece com a natureza humana e com a natureza no sentido mais amplo, né? No sentido muito mais genérico. Aí a ciência é instrumento do capital, né? E aqui eu acho interessante pensar em como que a geografia deles entra enquanto ciência, né? Entra nessa dinâmica. Como ele se posiciona nessa dinâmica, né? Eu cito no Smith: como capital fixo no processo de produção, né? Ele vai falar inicialmente, o progresso tecnológico é tanto o ímpeto quanto o veículo do desenvolvimento da acumulação capitalista. Então, o desenvolvimento tecnológico ele é fundamental. O nível tecnológico, né, equivaleria ao nível de produtividade do trabalho. Então, o trabalho mais produtivo tem mais tecnologia dentro dele, né? Na medida em que os setores econômicos são estratos onde uma atividade produtiva mantém taxas de lucros constantes, o aumento de produtividade pode alterar a configuração desses setores. Tendencialmente, o desenvolvimento tecnológico levaria à equalização das condições e dos níveis de produção, né? Eu cito o Smith: o desenvolvimento completo do capital ocupa seu lugar, de acordo com Marx, quando todo o processo de produção aparece não como subsumido sob a habilidade direta do trabalhador, mas, pelo contrário, como aplicação tecnológica da ciência, né? O Smith escreve. A ciência, então, é um instrumento e uma instituição, né? Portanto, como meio para a acumulação de capital. Ela é parte constituinte do capital fixo, né? Com a centralidade do capital fixo, a geografia aparece marcada com as diferenças de investimento nesses capitais. Além da esfera da produção buscar por ela mesma a equalização, a ciência e a tecnologia operam de modo independente em busca da equalização das condições e níveis de desenvolvimento. Pode-se dizer que a ciência e a tecnologia fazem parte de uma divisão do trabalho, né? Eu posso colocar meus termos, claro, a respeito das estratégias de ganho de produtividade do capital. A ciência, no desenvolvimento da propriedade de capital fixo, desenvolve a contradição fundamental desse tipo de capital. O do capital é aumentar a produtividade do trabalho
enquanto nega a necessidade de trabalho, que é a sua fonte, que é a fonte, melhor dizendo, da valorização do valor por meio da extração de mais-valia, né? Então, o capital ele vai aumentando sua produtividade, né? Ele vai se acumulando, aumentando sua produtividade, e ao mesmo tempo ele vai negando a necessidade de trabalho. Só que o trabalho é necessário para esse processo continuar existindo e ter sentido, né? Então ele nega seu próprio fundamento, né? Sua própria fonte de valorização. A superação do valor como tempo de trabalho socialmente necessário é o fim do capital. O capital subjuga o trabalho e o solo, né? E o capital se subjuga também a si mesmo na forma do capital fixo, imobilizando-se no seu processo de movimentação, né? E eu acho que é interessante também pensar de nivelar por baixo na natureza por meio do desenvolvimento científico, né? E aqui isso vai ficar mais claro nesse momento, né? A ciência, como seria a ciência completando o desenvolvimento tecnológico do capital, né? A subsunção completa do mundo sob o capital fixo é a posição do desenvolvimento puro e simples. A questão da objetivação e realização completa da ciência instrumental no capital fixo é a nadificação, nos meus termos, o terraplanismo real, né, e nos termos do New Smith, a desespacialidade, né. A nadificação de todos os reinos da existência humana ocorre com a equalização por meio do rebaixamento absoluto da natureza. E eu acho que a gente também pode colocar um caso, né, como a bomba atômica, né. A ciência ela vai se desenvolver, vai se incorporar como um capital bélico, né, departamento, e vai ser a forma máxima de divisão do trabalho científico, né, divisão técnica do trabalho científico, de composição de tecnologia, né, ao mesmo tempo que de destruição de tudo, né. A Terra plana, né, nesses termos, chega com o governo absoluto do capital fixo. A geografia unidimensional do ser humano, unidimensional, né? Uma geografia unidimensional para um ser humano unidimensional. O arrasamento no salário dos preços contra seu menor denominador comum, uma geografia com o arrasamento da paisagem enquanto desespacialidade, como negação absoluta da utopia. Para Marx, o capital depende do tempo de trabalho, não pode ser independente dele por sua definição real, né? Para Marcuse, o processo de equalização do capital leva à barbárie, enquanto que, para Marx, né, pelo contrário, esse processo levaria ao socialismo. Marx vê nesse processo de equalização, né, de certo modo, Nietzsche vai valorizar também, né, a inseminação da semente do socialismo no ventre do capitalismo. As duas tendências contraditórias do capital, né, retomando, são a equalização e a diferenciação. A produção do espaço realiza-se principalmente na circulação do capital. Então isso é fundamental para compreender, né, o processo de constituição da geografia do capitalismo. Eu cito: a equalização das condições e nível de produção é um produto da universalização do trabalho abstrato, né? Ou seja, da subsunção real do trabalho sobre o capital, né? Eu cito o Smith novamente. Tanto quanto a tendência em direção à diferenciação, né? Então, ele vai mostrar que o processo de construção do capital apresenta essas duas tendências contraditórias, né? De diferenciação e de equalização, né? Parte 3 do capítulo, acumulação, concentração e centralização de capital, né? Ele começa inicialmente falando, de maneira geral, de capital social, né, por meio da concentração e da centralização de capitais, né? Então ele vai tentar começar por esse processo de concentração e centralização no aspecto social, né? A expansão geográfica da sociedade capitalista exige um investimento de capital na construção de um ambiente construído para a produção, né? Então ele vai focar no capital fixo aqui. Isso porque, eu cito ele, as formas de capital fixo geograficamente
mobilizadas são aquilo que é central para o progresso da acumulação. Né? A teoria econômica liberal, por sua vez, parte da dinâmica da microeconomia para a compreensão da macroeconomia. Né? A teoria marxista, ela não parte de um nem de outro, parte da integração entre essas escalas. Né? Então, o foco é entender por que elas existem e por que elas estão relacionadas, né? De modo necessário. A lei geral da acumulação capitalista conecta-se diretamente com a diferenciação espacial na escala do capital individual. Né? Então, o capital individual é fundamental para compreender a dinâmica de acumulação capitalista. O aspecto social do processo de concentração e centralização diz respeito ao controle de quantidades cada vez maiores de capital por capitais individuais. Né? Aí eu cito ele. O processo de concentração e centralização espacial do capital refere-se à localização física e é, portanto, diferente da concentração e centralização social do capital na mão de alguns. Né? Cada vez menos capitalistas. Né? Aí, seguindo, a acumulação primitiva de capital é a primeira concentração de capital produtivo. Né? Eu cito ele. Um número maior de trabalhadores trabalhando juntos ao mesmo tempo e em um mesmo lugar. Né? O Smith ele cita também, o mesmo lugar. Né? E se vocês repararem, muitas das citações que ele faz ao Marx e a outros autores nesse capítulo procura enfatizar a importância do espaço, da geografia. Né? A concentração de capital facilita o aumento da escala de produção, aumentando a extração de mais-valia relativa. Né? A divisão do trabalho implica na necessidade da coletividade do trabalho, isto é, a alienação do trabalho com a integração alienar do trabalho. Os poderes sociais da cooperação no trabalho foram apropriados pelo capital na transformação dos trabalhadores individuais em coletivo. Né? A expansão geográfica do capital exige necessariamente a constituição de um trabalhador coletivo geograficamente difundido. Né? Então, esse trabalhador coletivo vai estar em todos os lugares e, de certo modo, ele vai se transformando cada vez mais em um trabalhador coletivo no processo de equalização. Né? O capital aliena de tal modo a natureza social do trabalho que ele passa a representar a própria natureza social do trabalho. Ele, por se sentir representativo, né? O capital em relação à natureza social do trabalho. Né? Por vezes parece que é o único modo de se trabalhar. Né? A divisão detalhada do trabalho não mais determina os meios de produção, mas pelo contrário, ela é determinada pela forma técnica do capital. Né? A máquina é a forma capitalista de cooperação social. O Leandro acabou de dizer que está um pouco extensa a minha exposição, eu acredito que já estou terminando. A acumulação de capitais, portanto, leva à concentração de mais capitais. Né? A centralização não deriva diretamente da acumulação, mas oferece um avanço mais rápido para esse processo, o que a concentração não conseguirá tão rápido. A centralização de capital ocorre diretamente por meio da fusão de capitais ou da tomada de capitais, ou indiretamente por meio do sistema de créditos. Né? A centralização é a forma capitalista da canibalização dos capitais individuais. Em resumo, a concentração de capitais aumenta o grau de produtividade de uma unidade de capital individual. A centralização, por sua vez, de capitais, né, aumenta o grau de produtividade com a junção de unidades de capitais individuais em um capital individual. Né? Então você vai juntando. Né? Então, ele vai falar sobre a constituição de uma geografia necessária para esse capital. Né? A centralização, ela completa o trabalho da concentração. Né? Uma completa o trabalho da outra. Né? Então, ele vai começar a falar sobre a constituição da cidade. Né? Como que o capitalismo ele começa a necessitar da construção, por um lado, de uma cidade, ao mesmo tempo que esse processo de acumulação ele vai fazendo, centralização e concentração, né, vai fazendo com que o capitalismo se desmembre. Né? Ele vai falar de
que o capital rompe suas peles, né, e se desmembra em vários capitais individuais, né. Ele vai comentar que que o capital, a centralização espacial do capital e a centralização do capital, no caso da centralização do capital dinheiro, ela se dá por meio pressupondo o capital produtivo, né? E o capital mercadoria, pensando nas casas, né, ela não condiciona a geografia do capital, né? Então ele descarta, de certo modo, essas duas, apesar de ele dar a importância delas, né? Eu vou passar um pouquinho. Eu já falei da centralização e concentração e acumulação de trabalhadores na cidade, né? Isso é importante, né? E fala do encurtamento da distância de tempo de deslocamento do trabalhador da sua casa até o trabalho, né? A gente poderia pensar na questão da cidade de São Paulo, né? Que meio que coloca em jogo, em xeque, né? Dizendo essa afirmação dele, né? Depois ele vai tratar do ritmo de acumulação, né? E ele vai falar que o ambiente construído é um eixo significativo do processo de acumulação e crise capitalista, né? Basicamente é por meio do capital fixo, né? Aí ele vai trazer o David para mostrar que os capitais, eles têm ciclos de rotatividade, né? Eles têm ciclo de valorização e desvalorização, e existe um processo por meio do qual ele aumenta seu valor, né? E vai se desvalorizando também. Nesse momento, né, com a combinação de ciclos de rotatividade dos capitais, né, em uma escala maior, né, num processo, principalmente de desvalorização, né, os capitais eles não vão ter mais para onde correr, né, pelo menos dentro daquele setor, para conseguir manter as taxas de lucro ascendentes, né. Então as taxas de lucro começam a, né, e os capitais eles começam a não conseguir se aliviar por meio da incorporação ou por meio da desmembramento, enfim, e começa a correr crises, né? O David Harvey vai separar as crises em 3 escalas, né? Uma escala local, né? São crises parciais, né? Então a gente pode pensar, sei lá, talvez uma cidade, né? Um certo setor de uma cidade, né? Uma certa crise regional, né? Com crises mutantes, né? Então elas são crises que têm uma certa temporalidade muito maior que essas crises parciais, né? E crises de escala global, né? Que onde o capital não consegue se reconfigurar para continuar mantendo as taxas de lucro ascendente por falta de meios pelo qual ele poderia reinvestir seu capital em outra produção, né? Aí ele vai falar do ciclo de acumulação, né? Ele vai mostrar que ele vai tentar provar a teoria na verdade, tentar argumentar a favor da teoria de ciclos de acumulação, né? E mostrar que a perspectiva do David Harvey é um caminho para isso, né? Ele fala que as crises, tipo, rompimentos e processo de rompimento e unificação do capital, né? As fusões, valorizações e destruições de capitais individuais nas crises inauguram novos momentos para o movimento capitalista, né? A depreciação do valor de um capital constante prepara a produção para receber um processo de expansão por meio de novos investimentos. Essa lucratividade surgida em certa atividade produtiva não somente facilita uma acumulação acelerada, inicialmente, né? Mas atrai novos investimentos, novas atividades produtivas inteiras. Então começa um processo onde se formam novos setores, né? Portanto, né, eu citando o Smith, as novas formas de acumulação do capital vindo à luz logo das crises são impulsionadas primeiramente por inovações tecnológicas que não foram introduzidas durante as crises, né? Ou seja, crises não podem ser identificadas com novas tecnologias emergentes, né? Eu cito ele. Os diferentes capitais têm diferentes períodos de rotatividade e são investidos em diferentes pontos, né? A base material das crises encontra-se na interconexão dos ciclos de rotação dos capitais, né? Quanto mais eles estão no mesmo ciclo, mais uma crise pode ser surgente, né? Está emergindo. Por outro lado, eu cito no Smith, né, a crise sempre forma o ponto de partida de grandes novos investimentos, né?
E esse ponto aqui eu acho que é interessante pensar, né? Porque o argumento de que a crise econômica que está surgindo é fruto da pandemia, né? Mas segundo esse argumento, de certo modo, né, tentando não se aprofundando tanto, né, por hora, a pandemia só poderia ser produto de uma crise já existente, né, e não origem de uma crise, né. Eu vou parar por aqui. Só uma coisa, ele fala que ele retoma a ideia de que a classe capitalista é canibal, né, eles gostam de usar essa expressão, né? Eles se reproduzem de certo modo, mas no momento do frigir dos ovos eles comem-se uns aos outros, né. Aí ele vai retomar a questão da teoria burguesa, da locação, né, e eu vou deixar por aqui, tá. Eu acho que de toda a discussão do texto, né, gostaria de agradecer a atenção de vocês, desculpa por ter me alongado, né, mas enfim, é isso, obrigado, viu? Oi, gente. Ninguém mandou pergunta no chat mesmo, é isso? Se alguém quiser abrir o microfone para falar, fica à vontade, tá? Obrigada pela introdução, Leônidas. Obrigada pela exposição, João. Vou dar uns minutinhos para ver se alguém quer falar. Senão, eu vou colocar uma questão minha mesmo. Pessoal, só para especificar, o Danilo ele fez uma cirurgia, né? Ele não está com Covid nem nada. Boa tarde. Eu gostaria de fazer um comentário e, consequentemente, uma pergunta para o João. Queria antes parabenizar a apresentação, gostei muito, que você foi bem detalhista, né? E eu gosto quando as pessoas conseguem abarcar tantas informações, né? Eu queria comentar que no texto anterior, Neil Smith introduz um pouco de divisão do trabalho. No capítulo que você discute, ele aprofunda mais essa relação e explica mais como a lógica de posição capitalista, né, influencia na lógica de posição do espaço. Aí eu queria saber do João, você acha que quando o Neil Smith ele dá essa evidência, ele mais a divisão do trabalho, já que o trabalho que produz o espaço. Então, eu queria saber se, para a gente transformar, né, já que nós buscamos um meio de produção mais socialista, vamos dizer assim. Então, para que nós possamos produzir espaços que superem essa desigualdade, partiria por esse rompimento da divisão social do trabalho? Queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, João. Ficou claro também, senão eu repito. Não, é uma questão difícil, né? Porque se você for pensar, ela pressupõe... Assim, só para explicar, eu tentei ser detalhista, também pensando que o vídeo está sendo gravado, né? É claro que tem as dificuldades, né? Eu tive que fazer um pouco sozinho a exposição, tive a ajuda do Leônidas, mas como está sendo gravado é interessante, né, ter esse fator replay, né? A questão da Sandra, né? Como pensar a questão da transformação da sociedade, né? O Neil Smith tem alguns textos, né? Tem 2 pelo menos, onde ele vai trazer o conceito que talvez possa ficar mais claro na próxima reunião do curso, que é o conceito de salto escalar, né? Quando ele vai falar de escala, ele vai pensar como que essas transformações mais locais, né? Tem um colega, o João Pedro Celestino, né? Como pensar o desenvolvimento local tendo em vista as análises realizadas por Neil Smith, né? Se a gente for pensar numa perspectiva revolucionária, né, ele vai tentar entender como que
certas mudanças locais podem se reverberar em escalas maiores, né? A gente pode pensar numa escala de regiões dentro da nação, regiões supranacionais, né, nacionais e tal, né? Isso funcionaria, né? Então, a questão da Sandra é uma questão muito importante para o nosso momento, né? Mas eu não sei se eu conseguiria responder ela de uma maneira adequada, né? Formulista. O que eu acho que é importante é compreender esse processo, né? Como que o capital ele tem uma estratégia de se manter existente, né? Ao mesmo tempo que moribundo, né? Ele continua sendo esse juggernaut, esse rolo compressor, né? Esse senhor do mundo, né? Ao mesmo tempo que ele tem decisões internas, né? Dentro de si, né? Eu acho que é fundamental em compreender esse processo, né? Como que o capital ele vai se deslocando, né? Como que, por exemplo, certas cidades, né? Eu moro em Barueri, cidade de Barueri, aqui no município do estado de São Paulo, né? Região metropolitana, e a gente começa a ver que essa cidade está sendo transformada, né? É uma cidade conhecida pelo bairro de Alphaville, né? Que tem um condomínio e tal. E a gente começa a ver como hoje ela está sendo transformada, né? Isso ocorre, por exemplo, no processo de gentrificação. Como um certo capital começa a se apropriar, né, de certa parte do espaço urbano, começa a produzir esse espaço, né? E eu acho que essa discussão ela ajuda a gente a entender, a se adiantar esses processos, né? A compreender como certos capitais estão sendo desvalorizando, certos capitais, né? O Neil Smith ele enfatiza muito a questão dos capitais fixos, né? Então, por exemplo, certas empresas elas não chegam sozinhas em determinados locais, né? Aqui na cidade de Barueri chegou o Mercado Livre, por exemplo, né? Mas chegou o Mercado Livre que trabalha com armazenamento, né? Junto com outras empresas de armazenamento. Né? O Mercado Livre não chegou sozinho, porque também aquele espaço já estava configurado em galpões, né? Já tinha um capital fixo pré-existente, né? Enfim, Sandra, eu acho que não respondi a sua questão, mas eu acho que é fundamental a gente compreender o processo, né? Então, antes a gente pensar em agir, né? Claro, a gente não precisa determinar o processo capital na cabeça para se agir, mas é importante a gente compreender, né? De certo modo, ter uma atividade prática na elaboração teórica, né? Porque a crítica da ideologia já faz a gente se desconectar de uma certa atmosfera, né, de coisas que são ilusórias, né? Então é fundamental a gente aprender esse projeto de geografia radical do Neil Smith, né? E a gente começa a ver ele surgindo de maneira mais clara agora do que antes, né? E vai se acumulando. Quando a gente terminar de ler o livro, a gente vai ver esse projeto de forma mais concreta, né? Mas não materialmente falando, né? Senão pela linguagem, mas na nossa concepção idealizada, né? Obrigada, João. Também teve a pergunta do João Pedro, que você inclusive citou. Não sei se... João Pedro, você acha que sua pergunta já foi respondida? É que não sei, eu acho que ela fica bem implícita na discussão. E eu também acho que vai dar para você ter uma abordagem um pouco mais ampla quando mais para frente na conclusão da obra, que vai dar para a gente já ter uma ideia, já ir digerindo quais foram as discussões do texto, e a partir disso a gente já consegue visualizar melhor o que está acontecendo na sociedade e no mundo. Se o Leônidas quiser falar, pode abrir o microfone. Sim, muitos colegas puderem contribuir também, né? Contribuir, que eu não estava olhando o chat, foi o que teve?
Eu me inscrevi para fazer uma colocação, uma pergunta também. O João Pedro colocou aqui. Se o Leônidas quiser contribuir, agradeço. Leônidas. Vocês estão ouvindo? Sim, então, ele perguntou como pensar o desenvolvimento local, tendo em vista as análises realizadas. Lembrei. João Pedro, eu só vou pedir para você me responder antes de dialogar com ele. Você está falando das teorias de desenvolvimento local, aquela discussão da análise regional, das teorias de desenvolvimento endógeno, é isso? Ou você está falando genericamente de desenvolvimento no local? Isso, tá. A análise porque assim, eu vou falar muito curto sobre isso. As teorias de desenvolvimento local, de modo geral, elas têm um arcabouço teórico, filosófico, a partir de uma matriz burguesa. Ainda que a gente possa considerar, principalmente, o debate sobre desenvolvimento territorial, ele tenha sido apropriado por movimentos populares, por lideranças de esquerda, pelo pensamento crítico em alguma medida, a matriz em si não é marxista. Então, nesse sentido, a leitura que o Neil Smith faz, ela pode ser utilizada como forma de crítica a essa perspectiva de desenvolvimento local. Para quem não está familiarizado, a concepção de desenvolvimento local é a concepção em que desenvolve-se a partir da localidade. Então, há uma potencialidade local para o desenvolvimento. Então, criam-se políticas e ações públicas para o desenvolvimento local, territorial, regional. Esse adjetivo vai mudando a depender do momento histórico e da orientação política. Mas, efetivamente, esse tipo de discurso escamoteia aquilo que de fato que toda e qualquer política pautada no Estado capitalista tem como foco o desenvolvimento das relações capitalistas. Então, o que o Neil Smith está colocando aqui é como, no viés do materialismo histórico dialético, a gente enxerga o que é desenvolvimento. Desenvolvimento é o desenvolvimento das relações capitalistas, e elas assim se dão. Aí ele analisa como é que se dá isso aqui, tá? Então, tentei dialogar de modo curto, né, com o que o João Pedro colocou. Mas aí eu vou agora colocar a minha de nada, João. A questão que aí, no caso, eu queria que o João também desenvolvesse um pouco mais, sinteticamente, como é que a gente enxerga esses dois pilares, né, que eu acho que isso é fundamental. Eu vou repisar isso, porque vai ser fundamental no próximo capítulo, né? Esse diálogo não, né? Não é um diálogo. A tendência contraditória da produção do espaço atravessada por essas duas tendências, que é equalização e diferenciação, né? Como é que sinteticamente a gente analisa isso? Porque aí está a espinha dorsal, né, do desenvolvimento desigual, da produção, chamemos assim, né, a produção espacial desigual, né, a produção desigual do espaço, ou algo nesse sentido, ou até melhor, a produção capitalista, sendo redundante, a produção capitalista desigual do espaço, né? Na visão do Smith está pautada Danilo bem frisou aqui o termo correto, a dialética, né? Diferenciação, equalização, isso vai aparecer no próximo capítulo, mas sinteticamente como é que a gente enxerga isso, né? Se você pudesse ser sumário. E aí, para finalizar essa intervenção, só para dialogar com o Matheus. Matheus, eu não me esqueci de você, Matheus. Eu já vi que você está aqui na lista, certo? O Matheus perguntou na semana passada, antes da ABIN me derrubar, antes dos Estados Unidos me derrubarem, eu lembro que teve essa discussão sobre a aniquilação do espaço pelo tempo. Aqui aparece, não sei se ficou mais claro para você, Matheus, que o processo de equalização
tem a ver com essa discussão de aniquilação do espaço pelo tempo, que é justamente no sentido, quando a gente pensa, por exemplo, toda a relação social pautada no assalariamento, toda forma de exploração baseada na exploração do mais-valor, esses processos que são processos macros de equalização do mundo, é uma concepção de aniquilação do espaço pelo tempo. É uma das vertentes, não é tudo, obviamente, mas é uma das vertentes, porque o capital, no caso, as relações capitalistas funcionam como niveladoras, sempre nivelando por baixo no que há de pior no ser humano, né? Enfim, é isso. Eu não sei se... acho que o Matheus está aí ainda, eu vou olhar de novo, mas acho que é Matheus Eduardo, estava aí. Não esqueci de você. Então, pelo que eu entendi, né, essa dialética é basicamente assim. Pensando assim, numa lógica, talvez até passar um pouco mais didático, o Neil Smith ele trabalha com a ideia de que o desenvolvimento capitalista ele procura, né, fronteiras para constituir novos processos de acumulação, né? Então, quando a gente pensa na ideia de que o capitalismo ele já é global, né, o Neil Smith ele parte disso, né? Como ele constitui fronteiras, né? Ele vai procurar locais por onde ele consiga, vamos dizer assim, ter mais facilidade para escorrer e constituir novos processos acumulativos, né? Então, a gente pode pensar na emergência de um novo setor econômico, que o capitalista individual, ele tem uma certa importância, mas ele não é importante na medida que ele sozinho não consegue manter o processo de acumulação acontecendo enquanto o processo as taxas de lucros continuam em ascensão, né? Ele precisa da competição para conseguir construir esse processo de acumulação, incorporar novos capitais, né, desenvolver seu capital. Então, o desenvolvimento capitalista ele vai procurar essas fronteiras, ele vai construir, ele vai procurar essa diferenciação por meio da constituição desses novos espaços, né, que ele, no momento anterior, ele não encontrava. Ele vai procurar novos espaços, ele vai ocupar, por exemplo, sei lá, a China, de certo modo, um certo tipo de capital produtivo passou a ocupar a China, né? O Brasil, em certo momento, né? Ele vai se deslocando pelo mundo. Esse processo vai construindo geografias diferentes, né? Ele vai se deslocando pelo mundo por meio do capital circulante e por meio da fixação dos capital, né? Ele vai se deslocando. Mas, ao mesmo tempo, essa dinâmica de competição entre os capitais individuais e entre os setores, né? Se eu estiver falando alguma besteira, Leônidas, né? O Leônidas ele tem muito mais leitura da teoria marxista que eu, né? Ainda estou muito começando, né? Ele vai procurar, os setores econômicos vão procurando, principalmente por meio dos capitalistas individuais, vão procurando meios para conseguir acumular mais, mantendo essa taxa de lucro em ascensão, né? Quando elas começam a cair, os capitalistas individuais começam a migrar de setor, né? O Neil Smith fala que eles tentam se livrar, né, das crises, né, jogando para o vizinho, né? E isso vai fazendo com que a geografia ela vai se diferenciando, né? Porque enquanto um capitalista está aqui, o outro está aqui, mas ao mesmo tempo eles estão tentando se movimentar para conseguir manter essas taxas de lucro em ascensão, né? Por outro lado, né, isso é uma tendência muito forte, né? A competição, por exemplo, ela e a desenvolvimento tecnológico, né, também, e a incorporação vai fazendo com que isso tenha uma dinâmica muito forte, né. Por outro lado, existe uma tendência à equalização, né. Esse processo esse processo de ampliação do capital, de produção cada vez mais aprofundada da natureza humana e da natureza, vai incorporando cada vez mais, vai produzindo de modo mais profundo, melhor dizendo, a natureza, né, no capitalismo.
Isso vai fazendo com que, por outro lado, né, e aí eu acho que é importante a gente começar a entender isso, né, haja um processo de equalização, entendeu? Então, quanto mais o capital vai se ampliando, mais ele vai se concentrando, mais ele vai centralizando, né, mais ele vai acumulando, mais ele começa a produzir de maneira equalizada a geografia. Só que, ao mesmo tempo, ele vai encontrar as dificuldades que ele já encontrava anteriormente. A taxa de lucro começa a decair, né, porque eles não conseguem mais ter mais valor relativo por meio do seu capital, que o trabalhador começa a ser menos importante nesse capital, ele começa a produzir menos lucros. Enfim, e aí, enquanto ele está, por um lado, aparentemente produzindo um espaço absoluto, né, ele começa a se desmembrar, a se deslocar, produzindo outros espaços, né. O espaço relativo ele é fundamental para a gente entender, mas não adianta só entender a diferenciação, a gente precisa entender que esse processo de equalização ele é uma tendência muito forte, né, mas ao mesmo tempo é uma tendência que encontra a diferenciação sempre, né. Beleza. Então, tem uma pergunta do José Emerson, depois o Júlio Zandonadi e o João Henrique Lemos, eles mandaram 2 comentários que eu acho que dialogam muito um com o outro, mas eu vou mandar depois. Depois o Danilo pediu para falar, e tem mais algumas questões do Ricardo e do Guilherme. Primeiro eu vou passar a pergunta do José Emerson. Ele disse, João, que você citou 5 dimensões de alienação do trabalhador desenvolvidas, pensadas pelo Neil Smith, e ele queria um comentário mais detalhado. Se o Danilo quiser abrir o microfone agora, ou se o João prefere responder essa primeiro, o que vocês preferirem. O Danilo pode responder, eu vou pegar o livro. Assim, o Marx, ele, se eu não conseguir lembrar, eu vou pegar o livro dos manuscritos econômicos filosóficos, né? Marx, em 1854, inicialmente ele usa o conceito de alienação, né, a partir de outra chave, que nos Grundrisse, por exemplo, o conceito de alienação já vai ser diferente, ele vai ter outra base. E no Capital, ainda não li com profundidade, mas acho que ele não vai aparecer da mesma maneira, com certeza, dos manuscritos, né? Nos manuscritos, o Econômicos Filosóficos, o Marx vai falar que há uma alienação da natureza, né, que é basicamente a fonte do trabalho. Então, o trabalho está alienado em relação à sua fonte, em relação à sua finalidade. O trabalhador, ele não... a finalidade em 2 termos, né? A finalidade enquanto projeto do trabalho, ele está alienado do projeto, né? Enquanto produto do trabalho, né? Se a gente for pensar em uma finalidade material, né? O produto do trabalho não é dele, ele está alienado daqueles para quem ele está produzindo, né? Ele está produzindo para o capitalista, ele não é capitalista, mas ao mesmo tempo o capitalista e ele foram produzidos no interior do processo histórico, né? Por isso estão alienados, né? Porque a alienação ela é um estranhamento, né? Por um lado, mas há uma conexão necessária entre ambos, né? A alienação é duplo nesse sentido, né? Então, ele está alienado da sociedade, né, que faz com que ele produza, e ao mesmo tempo, na medida que ele é um ser social, ele está alienado dele mesmo, né? Ele não sabe o sentido da vida dele, não sabe o propósito daquilo que ele trabalha. O trabalho não faz sentido em nenhum aspecto, né? Essa seria as 5 dimensões da alienação no Marx dos manuscritos econômicos filosóficos, né? Certo. Eu vou ler o comentário do Júlio, depois eu vou ler o comentário do João Henrique e falar o que eu acho que eles convergem. O Júlio mandou assim: estou lendo, tendo em vista que foi escrita em 1984, e de lá para cá a extensão do capitalismo financeiro tomou diferentes proporções. Não é uma questão, mas uma reflexão tentando conversar com este trecho do texto. E refletindo como o capital busca minimizar o espaço desigual a partir de sua abstração. Pois cada vez mais a classe trabalhadora não compreende o que é a riqueza, chegando ao ponto em que a classe média se autodenomina como membros da classe dominante.
Isto em uma conjuntura de acentuação da precarização do trabalho, como hegemonia nas periferias e áreas centrais das cidades de uberização do trabalho. Eu tive uma leitura bem parecida com a do Júlio Zandonati. Aí o João Henrique Lemos, ele mandou comentário. Fico pensando na questão inicialmente exposta. Se o Neil Smith se enquadra no terceiro grupo da vertente de leitura da diferenciação, mas parece interessante situar as ideias do autor na reflexão de que a diferenciação existe por si só nas relações de trabalho a partir da natureza, que se torna produto do trabalho humano. Todavia, essa diferenciação sofre uma transformação no âmbito do capitalismo. Modos de produzir, trabalhar, circular, que torna a diferença uma potencial injustiça. Pensando tudo isso, retomando as ideias. Então, eu acho que esses dois comentários, eles dialogam muito, porque o Júlio vai falar da leitura dele, tendo a interpretação dos acontecimentos das últimas décadas de lá para cá. E o João Henrique, ele vai abordar esses conceitos, essas ideias, voltando lá nas primeiras questões expostas. E eu acho que o Neil Smith trabalha nesse capítulo justamente explicando essa diferenciação do desenvolvimento desigual dentro do desenvolvimento capitalista em si. Era isso. Se o João quiser acrescentar ou discordar. Enfim, Danilo, você já está há bastante tempo esperando. Você quer abrir o microfone? Sim, posso falar. Pode? Então, eu só queria retomar lá, na verdade, complementar um pouco a discussão que o Leônidas começou, né, sobre o processo de aniquilação do espaço pelo tempo, que foi do capítulo anterior. Só queria dar uma complementação de um outro aspecto, né, já que o Leônidas citou um. Então, que essa é uma discussão que se baseia lá no livro 2 do Capital, quando Marx fala do processo de circulação do capital, que ele também já tinha mencionado anteriormente no Grundrisse. E o que é que Marx fala basicamente de como se dá esse processo de circulação do capital, né? Que primeiro o capitalista ele vai ao mercado através do capital monetário e ele adquire força de trabalho, meios de produção, depois ele reúne isso em um processo para se dar a produção da mercadoria, e aí o processo de circulação do capital ele tem uma pausa momentânea, e durante esse processo de pausa é que se produz uma mercadoria com valor maior do que o valor inicial, né, através do trabalho que agrega valor a essa matéria e produz mercadoria. E daí, após esse processo de produção, né, como Marx coloca, que as mercadorias elas não têm a capacidade de, por si só, se transmutar de um espaço para o outro. Daí a necessidade de se ter todo um sistema de transporte, todo um sistema de comunicação que permita com que essas mercadorias cheguem ao seu espaço de consumo, que é diferente do seu espaço de produção. E essa necessidade real de transportar essas mercadorias até o espaço de consumo, e vai ser colocada como fundante para esse processo de aniquilação do espaço pelo tempo, mas ao mesmo tempo a necessidade do capital de cada vez mais encurtar o seu próprio ciclo, né, de circulação, de autorrealização. E daí a necessidade de que cada vez mais esses meios de transporte sejam eficientes para que o capital ele volte à sua forma monetária e seja reinvestido, reiniciando de novo o ciclo. Então, essa temática que o David Harvey pega, que o Neil Smith pega, para trazer essa discussão da aniquilação do espaço pelo tempo e aí entrar no debate do espaço relativo e tudo mais. Era basicamente isso aí. Beleza, alguém quer fazer algum comentário, acrescentar uma pontuação sobre tudo isso? Ou eu posso passar? Eu acho que é interessante pensar, né, o desenvolvimento desigual,
do capitalismo, enquanto algo que, por um lado, se diferencia, se mantém identidade, né? Inicialmente é um pouco complicado mesmo, né, ver esse processo, né, tentar perceber, adotar a perspectiva que ele está adotando, né, porque é bastante complexa, né, são várias revoluções, vamos dizer assim, que ele faz durante o livro dele, né, a produção da natureza, né, então já não existe mais uma natureza em si absoluta, né, o espaço não é mais, o espaço no capitalismo não pode ser como um espaço absoluto, né, como o primeiro espaço, né? E o desenvolvimento desigual, de certo modo, é um processo de desenvolvimento do capitalismo, onde ele se mantém capitalismo, ele mantém vamos dizer assim, essa identidade, mas ao mesmo tempo ele se desenvolve de uma maneira geograficamente não uniforme, não uniforme no sentido de que todos os espaços vão ser equalizados, né? Ele vai se diferenciando de uma maneira muitas vezes negativa, mas ao mesmo tempo necessária, né? Então a gente vai ver muita pobreza, ao mesmo tempo muita riqueza, isso em todas as escalas geográficas, né? Ele vai trabalhar mais no próximo capítulo. Então, acho que é uma maneira de pensar o desenvolvimento desigual vai nesse sentido. O capitalismo se desenvolve produzindo a miséria, produzindo a pobreza, produzindo o arrasamento dos lugares, ao mesmo tempo que isso é necessário, porque essa pobreza, essa miséria é fundamental para ele continuar existindo, né? E ele busca tomar o globo ao mesmo tempo que ele vai se destruindo, vai se sabotando, né? É um processo meio maluco, uma loucura, né? Dessa razão econômica, para usar o título do livro de Harvey, né? Isso, dialogando com o João, eu tenho uma leitura muito parecida. É porque é uma questão dialética sobre o desenvolvimento do capitalismo. Quanto mais alguns enriquecem, mais outros vão estar cada vez mais na miséria. Eu acho isso bem cruel, mas, enfim. Isso também tem a ver com a pergunta do Ricardo Hirata e o comentário do Guilherme Maglione, que já está participando bem ativamente desde o começo do ano das discussões. O Ricardo mandou assim: o desenvolvimento desigual do espaço é aprofundado drasticamente no capitalismo. Contudo, penso que ele vem antes, se colocarmos como variável técnica e tecnologia dos diferentes povos e lugares ao longo da história. A questão é eliminar a desigualdade socioespacial ou amenizar ela. Como poderíamos ter um desenvolvimento que não seja desigual? Aí o Guilherme respondeu: acho que o ponto de discutir o desenvolvimento desigual é vê-lo como um produto de uma rede integrada, como se no mesmo sistema, numa mesma funcionalidade, espaços se desenvolvessem desigualmente. Quando você voltar a essas sociedades antigas, não existe essa inter-relação produtiva, pelo menos não com tanta força. São diversos processos internos ligados, não uma rede completa com diferenciações. Eu tenho uma visão muito parecida com a do Guilherme, e eu acho que ele vai no sentido de tudo que o João acabou de abordar. E respondendo à questão do Ricardo, eu acho que não cabe aqui a gente tentar desenvolver um pensamento de um desenvolvimento que não seja desigual, até porque são muitos os autores que vão abordar o desenvolvimento desigual. Alguns vão até ter visões bem diferentes do Neil Smith, não conheço todos, não estou falando com propriedade nenhuma. E como a gente deu para perceber desde o começo da obra, ele está explicando o desenvolvimento desigual em função do desenvolvimento capitalista e como isso se torna. E eu acho que não dá para a gente pensar nesse ponto como se houvesse uma equivalência de um desenvolvimento que não seja desigual dentro ou fora do próprio capitalismo, até porque não dá para a gente tirar essa visão dentro desses textos, justamente pelo que eu falei, que ele desenvolve junto com o desenvolvimento capitalista em geral. E eu também acho que vale a gente buscar em outros autores também.
Por exemplo, eu não tenho leitura nenhuma de Lukács, mas Lukács, não sei falar, enfim. Mas eu ouvi falar que o Lukács, ele desenvolve o conceito de natureza sem passar pela consideração capitalista de natureza que o Neil Smith vem desenvolvendo desde o primeiro capítulo. Então, eu acho que é isso. Vale a gente buscar outros autores. Eu não vou saber falar agora, até porque eu não tenho leitura suficiente, nem fundamentação teórica. E essa, na verdade, é a minha opinião, Ricardo. Se os meninos quiserem acrescentar alguma coisa, se alguém tiver um comentário também. Então, acho que é fundamental, acho que tem 2 pontos, talvez. O desenvolvimento desigual, ele é fundamental para o desenvolvimento capitalista. Isso a gente pode guardar na nossa cabeça. Esse é o argumento central desse capítulo, né? O capitalismo ele não consegue, o processo de acumulação capitalista, ele não consegue fazer uma centralização, uma concentração, de modo a transformar o globo inteiro numa única cidade, num único capital. Antes de acontecer isso, muito antes de acontecer isso, acontecem várias outras coisas, né? A taxa de lucro começa a diminuir e esses mesmos capitalistas começam a correr para outros espaços, para produzir outros espaços, para se apropriar de outros processos de acumulação, né? E esses capitais menos valorizados começam a ser apropriados para um novo processo de valorização, né? Então, enquanto aparentemente dá a impressão, né, o Neil Smith frisa bem isso, de que a sociedade capitalista ela vai se uniformizar, vai se tornar um desenvolvimento puro e simples, né? Ela quebra no meio, o invólucro do capital ele se rompe, né? Ou ele é rompido pela queda da taxa de lucro, né? E passa a se espalhar, né? Que nem o coronavírus, né? Quando ele infecta alguém, né? Ele vai se aproveitar de uma célula, romper essa célula e se aproveitar de outra célula e vai produzindo, né? Essa miséria em escala global. Mas, ao mesmo tempo, é isso, né? Ele tem um processo de diferenciação que é condicionado também e condiciona o processo de equalização, né? Eu acho que outra coisa que de certo modo, o Ricardo fala, e eu acho que dá para abrir o debate, né? O Leonidas trouxe isso, né? O Neil Smith ele rebate no começo, dizendo que o desenvolvimento desigual, se ele pode ter existido antes, de certo modo, ele só tem uma forma estruturante, né, na sociedade capitalista. Se ele existiu antes, ele não estruturava o modo de produção econômico, não era relevante, como é para a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, ele rebate dizendo que não existia um desenvolvimento desigual no interior da história humana, né? É um argumento que ele usa para rebater o Alfred Schmitt também, né? Que no processo histórico e no capitalismo, esse desenvolvimento desigual vai ficar na frente da sociedade, a sociedade vai poder olhar para ele e falar, esse é o desenvolvimento desigual, né? Estava dentro da história da humanidade e começa a passar a estar fora, né? Que é um pouco a fenomenologia, que é um pouco da lógica que aparece na fenomenologia do espírito de Hegel, né? Que o processo histórico vai fazer com que o espírito, aquilo que está subjetivo, se objetivo, né? E esse é o argumento que vai contra o Alfred Schmitt. Ele usa esse argumento, esse método de refutação em muitos textos, né? Ele mostra que existe um certo idealismo histórico nos seus adversários, né? Acho que era isso. Já está chegando no final, mas por fim o Júlio mandou um comentário aqui. Ele disse, acredito que diferença e desigualdade não são sinônimos. Exatamente, Júlio. Tanto que se ao longo dos encontros a gente acabou confundindo esses conceitos, eu peço desculpas porque realmente não são sinônimos.
As diferenças são em certos aspectos naturais, enquanto a desigualdade é promovida pela exploração, que é mais intensa a todo momento, extensa pelo mundo todo e alienada sem a consciência da classe oprimida. Logo em seguida tem o último comentário do João Henrique. Uma total igualização para desfazer as desigualdades no sentido de uma diferença ruim destruiria o caráter especulativo do capitalismo. Se o produto, qualquer que seja ele, é tornado universal, o seu valor de troca, ao meu ver, é totalmente rebaixado. Seria a própria ruína que esse sistema ordinariamente não seria feito. Isso retoma o que foi mencionado, de que a própria diferenciação perversa é sustentadora da lógica do capitalismo. Em um comentário do Danilo, o desenvolvimento desigual é combinado, é condição e resultado da e para a mobilidade do capital, na busca de conter a tendência de queda da taxa de lucro ou circular o capital ocioso. O capital apropria-se das diferenciações espaciais e busca igualizá-las através de relações pautadas no valor de troca. Eu acho que é importante também falar que desenvolvimento desigual, produção da natureza e produção do espaço são concepções paradoxais, entendeu? Como um desenvolvimento de algo que é desigual, aí pode pensar por meio de metáforas como certas deficiências, certas não uniformidades, né, nesse processo. Mas o desenvolvimento desigual do capitalismo é um processo onde a desigualdade é estruturante, essa diferenciação que parece, em certos momentos históricos, como algo natural, né, ela é estruturante e ela se faz de natureza no interior do capitalismo, né? E a produção da natureza é a mesma coisa. Como que a natureza, ela não é algo que é dado, ela é produzido pela história humana, né? É algo que não é tão simples de compreender imediatamente, de certo modo, muito paradoxal, né? E a produção de espaço é a mesma coisa. A gente pode, claro, pensar no espaço concreto, mas a própria concepção de espaço mais abstrato que a gente tem, o Muniz começa, ele argumenta, é produto histórico e não é vamos dizer assim, mas uma ação de uma verdade que está no universo, entendeu? Então não é um achado, ela é um produto histórico. Ele mostra que a concepção espacial do Einstein está dentro do processo de produção histórica do capitalismo, do processo de produção do espaço no capitalismo, e não é um achado fora desse processo, né? Está enquadrado, está contextualizado em uma outra sociedade, onde, por meio da tomada de meios de produção, né, claro, a equalização ela não é o processo de barbarização do mundo, ela é o processo de constituição da comunidade humana, do comunismo humano. O processo de produção do espaço e da natureza seria outro. Já não, talvez essas concepções já não fizessem mais o mesmo sentido que fazem hoje, né? Porque esse processo de produção do espaço, desenvolvimento desigual e produção da natureza tem um caráter muito negativo para a classe trabalhadora, né? É um processo negativo para a classe trabalhadora, né? Isso. Então, já fechando, eu só vou acrescentar um comentário meu. É mais uma opinião e também eu queria que vocês pensassem nisso. O João comentou da concepção do espaço de Einstein. Isso me fez pensar na parte desse capítulo, voltando, onde o Smith fala da ciência instrumental a serviço da acumulação capitalista, ou seja, o desenvolvimento científico para a própria manutenção e continuação do sistema capitalista. Então, quando a gente lê o capítulo, a gente para e pensa, nossa, mas é isso mesmo? Chega a ofender nós como pesquisadores e cientistas das ciências humanas, cientistas no geral. Enfim, aí quando o João comentou, eu achei que tivesse sido só impressão minha, mas não, o Neil Smith ele aborda realmente isso. Eu queria que vocês pensassem qual é a visão que o Neil Smith está tendo sobre o desenvolvimento científico, porque é muito fácil pensar dessa forma se a gente pensar no desenvolvimento das engenharias, por exemplo. Mas é diferente se a gente pensar no desenvolvimento
dos avanços que a medicina teve nos últimos 100 anos, e pensar nos avanços que estão tendo agora com os testes sobre as vacinas do Covid-19. E também é diferente pensar, por exemplo, nos avanços científicos que teve durante a Primeira e a Segunda Guerra, sobretudo na Segunda Guerra, com os experimentos nazistas, que são bem desumanos, na verdade. E também pensar o desenvolvimento científico durante o período da Guerra Fria. Nesse sentido, eu queria que vocês pensassem sobre a questão do desenvolvimento científico. Por quem e para quem, e para que o desenvolvimento científico está sendo desenvolvido e está progredindo. Era só isso, só para vocês pensarem um pouco, porque eu também pensei. Eu acho que, para encerrar, né, eu acrescentaria que a gente pode pensar em que medida a nossa produção científica na geografia coopera com o processo de acumulação capitalista que reproduz toda essa lógica de expropriação, de produção da miséria, né? Que eu acho que é um pouco do convite que o Neil Smith faz para a gente pensar, né? Como a gente produz uma geografia ou uma ciência, de modo geral, ou uma filosofia que não seja apropriável, que contraria esse processo, né, de produção da miséria, né? Como ele, de certo modo, coloca, né, esse convite, né? Enfim, eu gostaria de agradecer a atenção de todos, desculpa qualquer coisa, eu acho que foi muito importante essa reunião. Esse capítulo é fundamental para a gente permanecer estudando ele, os outros anteriores também, e os seguintes, né? A obra do Neil Smith ela é muito rica como uma maneira de a gente se apropriar de uma geografia radical, né? Não seguir simplesmente o projeto do Neil Smith, né? Mas fazer como ele faz com Marx, né? Procurar por meio da apropriação da obra dele compreender o processo histórico, né? Que eles investiram. Eu acho que é isso, Érica. Obrigado por essa mediação. Obrigada, João. Obrigada a todo mundo que ficou até agora. Esperamos todo mundo semana que vem, nesse mesmo horário, para discutir o capítulo 5.